E estamos começando o programa desta semana. E no programa de hoje, né, umas dicas para você, consumidor, ficar bem atento aí com as compras de Natal. Tive um bate-papo muito interessante com o Paulo Cruz, que é o presidente do Sind Lojas, né, de Porto Alegre, e também, na sequência, a Sofia do Procon, falando também sobre o consumidor, compras de Natal, internet, ver os sites seguros. Fique muito atento, consumidor, porque, olha, final do ano aí, olha, tá todo mundo, a bandidagem está solta por aí também. Então acompanhem que estamos começando agora para vocês. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. E agora o programa Diana Zortica está aqui na sede do Sind Lojas Porto Alegre. Eu vou conversar com o presidente, que é o Paulo Cruz, que há um tempo já gostaria de ter a presença do Paulo no programa, né, Paulo? A gente não conseguiu fechar a agenda. E agora, final de ano, Paulo, Sind Lojas, não é? As lojas a 1000, com vendas de Natal, que é a principal venda do ano, não é, Paulo? Sem dúvida, são 2 meses e meio em relação a qualquer mês, do melhor mês do ano. É a grande safra do comerciante, é onde também ele trabalha muito, vende muito, tem uma série de preocupações, mas é a grande data. Se o Natal é uma data comemorativa para as famílias, também é para o comerciante pela venda que ele tem. O comércio revoluciona essa época, né? Inclusive contrata mais pessoas, atendentes, balconistas, né? As lojas, porque tem uma demanda bem maior. Sim, como a demanda é maior, nós temos praticamente 2 meses, de 2 a 3 meses de um mês normal, nós não temos uma equipe para suprir isso. Então nós contratamos temporários e esse ano nós tivemos uma inovação que foi a reforma da CLT, que criou o trabalho intermitente, que nós podemos contratar um empregado sem ele ser fixo, né? Ele vem quando chamado e o trabalhador também pode se cadastrar em várias empresas. Então isso foi uma melhoria muito grande para nós do comércio e está sendo muito bom e tem muita gente que foi contratada nesse fim de ano pensando assim. Pois é, e os temporários, já soube assim, de casos de muitas pessoas que tiveram contrato temporário que acabaram sendo efetivados depois, né? Isso é uma norma, né, Diana? O primeiro emprego normalmente vai para o comércio. As pessoas assim, vão para o comércio, é um emprego que não precisa muita qualificação, apenas saber vender, se comunicar bem, e aí é treinado. E se ele tem um engajamento muito bom no Natal, um comprometimento com a empresa, gosta de fazer aquilo, normalmente ele é contratado, porque é uma época que muitas pessoas também saem, vão para outros empregos, ou tiram férias em janeiro e fevereiro, outros querem descansar os 2 meses, né? Então a entrada no mercado de trabalho do jovem, principalmente de 18 a 24 anos, se dá muito pelo comércio.
Hoje mudou um pouco, porque também tem pessoas desempregadas que querem um outro emprego e pegam, mas normalmente é o primeiro emprego. E essa época do ano é uma época que tem mais chances ainda de conseguir um emprego, né? Um trabalho, um bom trabalho, né? Mais chances, mais vontade de trabalhar, porque ele consegue ter, às vezes, né, como é o primeiro emprego, o primeiro recurso que ele tem, né, o primeiro ganho que ele tem, e que no Natal é poupudo, porque as comissões são mais poupudas, é no Natal. Então é uma data bem significativa também para o funcionário. A segunda data melhor do ano é o Dia das Mães? Sem dúvida. Às vezes, o sábado do Dia das Mães, depende do comércio, o tipo de comércio, é uma data que vende mais que no próprio dia do Natal. Porque aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, nós trabalhamos muito com o inverno. E maio é um mês de vender roupas mais pesadas. E essas roupas mais pesadas são mais caras, consequentemente, o volume de faturamento aumenta mais. Ah, que bacana, né? Que bom, né? E o Dia dos Pais está em terceiro? Não, o pai realmente, eu acho que ele não é muito considerado. O pai tem a tradição de ele que dava o presente, embora hoje está mudando um pouco, mas ele que dava o presente. A terceira data é a Páscoa, do comércio. Exato. É verdade, que envolve mais pessoas também, né? Paulo, então, você estava com um projeto, e agora início de dezembro, né? Junto com outras entidades aqui de Porto Alegre, fazer uma revolução aqui com o prefeito, inclusive hoje você teve um almoço com várias entidades também, com o prefeito. Como é que está esse processo? Vai ser agora ainda para dezembro? O que vai acontecer? Bom, o centro de Porto Alegre está tomado por venda de produtos pirateados, produtos roubados, as calçadas estão ocupadas, e nós viemos com várias entidades, junto com a Prefeitura, com a Receita Estadual, Receita Federal, Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público Estadual, Federal, né, a Secretaria de Municipalidade, Indústria e Comércio, que hoje é Secretaria de Desenvolvimento, e inclusive com a Guarda Municipal, preparando uma ação para que limpasse os camelôs, ao menos diminuísse. E essa ação foi tentada fazer dia 6 de dezembro, não foi possível, uma série de estratégias de logística, e essa atuação deverá acontecer provavelmente na próxima semana, que vai diminuir o impacto nas lojas. Essa venda pirata impacta muito na venda das lojas, né? Inclusive na locomoção no centro de Porto Alegre, conforme tu disseste, vocês vieram, é difícil de caminhar na calçada. Mas esse impacto vai acontecer efetivamente, os comerciantes estão esperando isso, cobrando muito da municipalidade e do Sind Lojas, e nós temos certeza que vai acontecer algumas ações que vai melhorar o centro de Porto Alegre, inclusive a Rua da Praia. Limpar a Rua da Praia, Borges de Medeiros, Praça da Alfândega, né? Outro dia até eu comentei anteriormente com você, eu estava indo numa reunião na Praça da Alfândega, ali naqueles prédios, aí vinha um rapazinho ceguinho com a bengalinha ali, vai em cima ali da toalha, onde tinha óculos e outros produtos, né, do camelô. Então, é complicado, as pessoas ficam sem acesso, né? É muito complicado e isso impacta também de outras formas. Nós temos um problema que todo produto que é vendido pelo camelô na rua, ele não tem recolhimento de impostos. Exato. Então, na verdade, a pessoa que está comprando está prejudicando a si mesmo, claro, porque não tem dinheiro que é arrecadado para a saúde, para a educação e para a segurança. Exato. Né? Então, é um volume muito alto, tanto para a cidade, para o estado, como para a federação. E as pessoas não têm consciência disso. As pessoas vão no momento no mais barato e esse produto não tem garantia, né? Ele não recolhe impostos, ele prejudica a Seguridade Social, por exemplo, a Previdência, não a arrecadação de impostos para a Previdência, e todos nós somos prejudicados. Quando que aparentemente a pessoa comprou, se chegar em casa, for testar aquele produto e ele não funcionar, ele não tem para quem reclamar. Esses dias, Diana, nós estivemos falando com a Sofia, a diretora do Procon, e ela nos disse que teve uma pessoa lá que comprou um produto na calçada de um camelô e foi reclamar porque não funcionava. Não tem como. A pessoa é totalmente prejudicada. E isso é uma consciência que o telespectador devia ter, o consumidor tem que ter, que ele não pode comprar qualquer produto. Ele tem que comprar na loja estabelecida, que dá nota fiscal, que recolhe os impostos e que tem para quem cobrar depois. É verdade. Mas não tem o camelódromo ali, Paulo, que é um espaço também regulamentado, entre aspas, para esse público? Existe uma lei municipal em Porto Alegre que proíbe a venda de ambulantes. Por quê? Porque
porque no ano que foi feito o camelódromo, foi feita essa lei municipal que regulamentava a venda. O camelô só poderia vender lá estabelecido, como MEI, recolhendo os impostos e tudo isso. Mas a crise e a condescendência da municipalidade, no governo anterior, por exemplo, ocasionou que houvesse essa proliferação de camelôs. No momento que um entra, começa a ganhar, eles chamam os outros. E nós temos muitos senegaleses, haitianos, né, que trazem os seus familiares para vender na rua. Ao contrário de trabalhar com carteira assinada, recolhendo seus impostos, ele ganha menos. Como ele ganha menos, ele vai para a rua. Na rua ele não tem imposto nenhum. E aí tem gente do crime que fornece mercadoria para ele que ele não precisa pagar, ele paga depois da venda. E as pessoas compram. Lamentavelmente isso acontece, é um processo que vem nos prejudicando muito e a cidade precisa tomar corpo, resolver esse problema, precisa resolver outros problemas que estão acontecendo na cidade. Nós estamos com a cidade muito deteriorada, nós precisamos resolver o problema do IPTU, que há 26 anos não é reajustado, nós precisamos resolver o problema do funcionalismo público municipal, que inclusive nós do Sindlojas precisamos muito deles no comércio, comprando, recebendo seu dinheiro em dia, e para isso é muito importante que se chegue a um consenso de que possa fazer ajustes para que no futuro não venha acontecer isso de não receber os seus salários. O comércio de Porto Alegre hoje se ressente muito do parcelamento do salário estadual e hoje do municipal. Por isso que há que sentar numa mesa de negociação, e isso que nós estamos fazendo com todos os entes, para que possamos chegar a um denominador comum e resolver, se não agora, o problema do município, para frente. A cidade de Porto Alegre parou há alguns anos, há um grupo de entidades empresariais pensando em criar a Porto Alegre Valley, né, que é o Vale do Silício aqui. Nós podemos... Porto Alegre sempre teve uma mentalidade empreendedora, há muitos empreendedores, há pessoas capazes, universidades boas, a Tecnopuc, a Unicinos, a URGS, tantas entidades, tantas universidades capacitando pessoas que necessariamente pode fazer o desenvolvimento de Porto Alegre muito melhor. E isso toda a sociedade tem que começar a discutir, para que nós tenhamos um ganho e possamos ter um futuro melhor. E não parar do jeito que nós estamos falando, com ruas esburacadas, com problema de capina, com problema muito sério. Para isso, ruas sujas também, as ruas sujas, isso também é um problema de educação, mas nós estamos pressionando o prefeito, tentando ajudá-lo a compor com a Câmara Municipal e fazer reformas que são necessárias para todos os setores da comunidade. A vila não tem saneamento básico, tem pessoas, 200 mil habitantes que subabitam em Porto Alegre. Isso tudo é um problema, não é um problema da prefeitura, é um problema da comunidade. O comércio, por exemplo, precisa de pessoas que tenham recursos. Se as pessoas tiverem recursos e tiverem bons salários, elas irão gastar no comércio, o comércio vive, o comércio investe, tudo melhora, a Rua da Praia melhora, a cidade melhora como um todo. E é assim que nós pensamos e é dessa forma que nós procuramos levar o Sindlojas. Bacana, Paulo, que bom conversar com você, presidente do Sindlojas, Paulo Kruse. Vou ficar atenta aí às novidades agora ainda para dezembro e num momento breve vou chamar você novamente aqui para o programa, tá bem? Sem problema, nós estamos sempre às ordens, é muito bom falar com vocês e divulgar as coisas que o Sindlojas faz, como os cursos, as capacitações. Nós somos uma entidade pujante, com 2.600 associados, representamos 16 mil lojistas, temos a Feira Brasileira do Varejo, que é um evento a nível nacional, que tentamos transformar e vamos transformar em evento internacional, que tem um público de 6 mil visitantes e tem muitas outras ações que o Sindlojas pode fazer, que numa próxima oportunidade posso te relatar. Com certeza, pode contar comigo sempre, tá bom, Paulo? Foi um prazer tê-lo aqui no programa. Felicidades e, se não falarmos, Feliz Natal, bom Ano Novo, que 2018 venha aí com bastante energia positiva, né? Muito obrigado, nós somos otimistas, parabéns pelo teu programa, sucesso e que 2018 seja melhor para todos nós. Amém, obrigada. Silent night, holy
você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. E agora nós estamos aqui na sede do Procon Porto Alegre. Eu vou conversar com a diretora, que é a Sofia Martini Vial, né? Sofia que vai nos falar final de ano, compras pela internet, né? O que está, assim, se comenta muito essa época do ano, que é a melhor e maior venda do ano, é o Natal. Qual é o percentual? Como é que o Procon está vendo isso? Que garantias as pessoas têm? Que segurança tem também? Bom, o Procon de Porto Alegre já tem feito um trabalho de monitoramento das compras na internet, assim como realizou na Black Friday, e como tem, ao longo do tempo desse ano, disponibilizado no seu site uma lista de sites não confiáveis. Então, é claro que o comércio eletrônico, as compras pela internet, muitas vezes, o consumidor tem um pouco de medo de fazer. Mas essas compras têm aumentado muito. Nós estávamos conversando aqui antes, essas compras elas vão girar esse ano em torno de 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. É um valor extraordinário. Então, o consumidor, obviamente, ele precisa se precaver, né, para não cair em fraudes. Ele precisa, obviamente, entrar direto no site da empresa. Ele nunca deve clicar a partir de uma mídia social, como um Facebook ou como um Twitter. Ele deve ir direto para o site daquela empresa onde ele deseja comprar. Ele tem que ter cuidado para verificar se no canto esquerdo da página tem uma chave ou um cadeado que demonstram que ali os seus dados estão seguros. E, obviamente, recorrer à lista dos sites fraudulentos para que lá ele não realize nenhuma compra, né? Além disso, no Brasil, o comércio eletrônico está regulamentado. Então, o consumidor ele deve verificar se na página que ele está comprando, ao final da página ou em algum local, tem o CNPJ, o endereço e o telefone da empresa. Caso não tenha, ele deve desconfiar. E mesmo que tenha aquele CNPJ, o consumidor mais diligente, mais responsável, ele pode pegar o número do CNPJ e bater no site da Receita Federal, para ele ter certeza de que aquele é um estabelecimento verdadeiro, né? Então, as compras na internet são boas para o consumidor, ele não precisa sair de casa, né? Mas ele tem que ter esses cuidados básicos. E a maioria, né? Hoje em dia, o pessoal chega em casa de noite, de madrugada, tem promoções. Eu recebo promoções quase todo dia de N lojas aí, mas se a gente tivesse dinheiro para comprar tudo que eles oferecem, seria bom, né? Essa é outra questão, né? Agora, final de ano, o pessoal recebe o 13º, a gente tem que dar preferências para o nosso dinheiro do 13º, né? Então, as compras de Natal, claro, é um momento prazeroso, é um momento de estar com a família, de rever os familiares. Também, né? Porque às vezes a gente não tem tempo de se ver durante o ano, né? Então, o momento de confraternização ele é importante. Mas o consumidor não pode se empolgar demais, assim. Então, é bom que ele tenha feito, antes de realizar a compra, uma pesquisa de preços, né? Verificar se na loja física talvez pode ser mais barato, ele pode negociar na loja física o mesmo valor do site, a loja pode querer dar o desconto para ele. Que já aconteceu comigo, eu consegui aqui numa loja, te comentei anteriormente, uma loja aqui no shopping de Porto Alegre. Eu pesquisei o preço na internet, no site era um valor menor que na loja. Cheguei lá para a moça, né, a vendedora, ela fez o preço do site para mim, quer dizer, e vale a pena sair da loja com o produto embaixo do braço e fui para casa. A maior arma do consumidor é a pechincha. Então tem que realizar a pesquisa e depois, com a pesquisa, ir até a loja e tentar negociar, né? Então, realizar a pesquisa, verificar se cabe no bolso, lembrar que depois vai vir a Páscoa, então as parcelas também tem que ter cuidado para não acumular com as parcelas da Páscoa, que vão acumular com as parcelas do Dia das Mães. Então, o consumidor ele precisa ter cuidado, mas, claro, é sempre bom dar um presente. Se ele tem disponibilidade financeira, ele pode comprar, mas sempre com esse cuidado financeiro no final de ano. Sofia, qual é o site do Procon que a gente vai colocar no vídeo também para as pessoas ficarem atentas e conferir também essas listas, né? Bom, o site é procompoa.rs.gov.br e nós temos uma página no Facebook, que é o Procon Porto Alegre, e também no Twitter, onde a gente dá várias dicas, que é o @procompoa. Isso tudo é ótimo, né? Tem aqui um pessoal que
completamente capacitado para tirar dúvidas também, não é? A gente tenta tirar a dúvida da forma mais imediata, normalmente pelas redes sociais é o local onde a gente consegue responder da forma mais rápida, né? Então, sempre que nos fazem perguntas, a gente tenta entrar em contato rapidamente com o consumidor para tirar as dúvidas, que normalmente são imediatas. É verdade. Muitos problemas de esses sites que as pessoas compram e sites acabam não existindo, a pessoa paga e não recebe o produto. Muito problema. Nós temos muitos sites fraudulentos que copiam sites do varejo. Então, às vezes, a pessoa quer entrar num site, acha que está naquela empresa, mas está num site falso. Por isso que ela tem que conferir lá na internet, no buscador, se de fato é o endereço que ela digitou. E a outra coisa que eu acho que é legal a gente comentar, não quero me estender muito, mas acho que é importante quando a gente entra num site de varejo, acho que a gente já conversou sobre isso também, muitas vezes o site de varejo oferece produtos dos seus parceiros. Isso se chama marketplace. Então, a gente tem que olhar se a gente está de fato comprando daquela loja do varejo ou se é de um parceiro. E aí verificar a política de entrega, porque pode ser mais demorado do que aquilo que a gente espera. Então, comprar online pro Natal, o consumidor tem que ter atenção ao prazo de entrega. Isso é verdade. Isso quer dizer que aquele site lá em cima, que é o principal, né? Depois lá embaixo tem os outros sites pequenininhos, que são as dicas, né? Pequenos anúncios. Aí, parceiros, que aí, na maioria das vezes, até são fraudulentos, né? Quando está dentro de uma empresa de grande varejo, normalmente não é fraudulento, porque a empresa de varejo tem responsabilidade solidária. Né? Então, se a gente não consegue buscar com aquele parceiro agente Procon, a gente vai acabar indo em cima do site grande de varejo. Primeiro se tenta com o site parceiro e depois com aquele que hospedou o seu parceiro dentro do site. Né? Mas aqueles sites parceiros podem ter uma política de entrega diferente, mais longa, mais demorada e que aí não interessa ao consumidor. Então, o consumidor tem que ter a diligência de fazer uma pesquisa sobre o prazo de entrega. Isso é fundamental. Fundamental. Porque não adianta eu comprar hoje, que nós já estamos na primeira quinzena de dezembro, para receber, sei lá, daqui 10 dias, né? E o prazo de entrega ser 20 dias. Aí já passou o Natal, vai ter que esperar para entregar num outro momento para a pessoa o presente. E como é fácil comprar pela internet, né, Sofia? É fácil, as publicidades elas vêm, quando a gente pesquisa uma coisa, a gente entra num site, aquela pesquisa que a gente fez volta. E tem todo um apelo para a gente comprar online, por isso que tem que ter atenção, não clicar nos links de propaganda. Vá direto ao site do varejista para evitar a fraude. Qual é o principal problema que o Procon de Porto Alegre tem hoje aqui na carteira de vocês? Normalmente é a cobrança indevida em telefonia. Essa continua sendo a campeã. O Procon já tem vários processos administrativos instaurados. O Procon hoje está participando de um conselho de usuários da Anatel, que não participava antes. E o Procon de Porto Alegre está levando para a Anatel algumas sugestões de modificação na sua regulação, que entende que vão fazer a diferença para que daqui a uns anos, né, não é imediato, mas para que daqui a uns anos o consumidor porto-alegrense não tenha tanto problema com a telefonia. E essa questão também, Sofia, não sei se é com você, da gente receber boletos que a gente não deve. Comigo aconteceu da telefonia, posso dizer, da Vivo, né? Tem a conta da Vivo que eu pago todo dia 17 do mês. Aí eu recebi um e-mail com um link para abrir, né, num valor R$ 1.200 e poucos reais. Eu disse, dia 5 de outubro. Não, mas a minha data de pagamento não é dia 5, é dia 17. Me deu o trabalho de ligar para a Vivo e dizer, olha, estão mandando cobranças, notas indevidas e boletos, né, usando o nome da Vivo. Isso tem acontecido bastante também, né? Nós temos algumas reclamações disso, mas, mais uma vez, normalmente isso acontece por spam, né? Assim como algumas pessoas recebem, por exemplo, cobranças judiciais de processos que nunca viram. E aquilo é um spam. Então, o consumidor também vai ter que ligar para a empresa, vai ter que confirmar. Se não for na data do seu vencimento, se não for um valor usual, ele, antes de pagar, deve entrar em contato com a empresa. Ou até, se ele está com medo, está se sentindo, às vezes, acuado, né? Porque não sabe de onde saiu aquele valor, ele pode procurar o Procon, que também entrará em contato com a empresa. O Procon resolve tudo. Não, a gente tenta resolver tudo. A média de solução do Procon é de 82%, né? É uma média elevada. E nós aproveitamos sempre para divulgar um aplicativo e um site que foi construído por todos os Procons do Brasil,
que é um site do Ministério da Justiça, onde o consumidor pode fazer um contato direto com a empresa, que é o consumidor.gov.br. Então, esse é um site muito bonito, construído por todos os PROCONs, com a força de todos os PROCONs, onde, num primeiro contato com a empresa, o consumidor tenta resolver. E se ali não conseguir resolver, se naquela plataforma ele não conseguir resolver, ele pode mais uma vez voltar ao PROCON. Então, ele tem 2,80% de chance, porque na plataforma do consumidor.gov.br, ele tem 80% de chance de resolver o seu problema. Que máximo, que bom conversar com você, esclarecer algumas coisas. Primeira vez que eu falo aqui com a Sofia aqui sobre PROCON, né? Essas dicas, acho que fazer um programa de utilidade pública também é importante, ainda mais nessa época do ano, né, Sofia? A gente está super à disposição, a gente agradece mais uma vez o espaço. A gente tem feito ações dos diversos tipos, né? Como tu brincaste, o PROCON resolve tudo, mas o PROCON, ele é um grande tiranossauro, né? Então, a gente tem uma gama de atuação muito grande e acaba tendo problemas de diversos tipos, desde a reclamação de 20 centavos na fatura até gente que não tem a sua casa entregue porque a empresa não vai instalar as madeiras da parede da casa do consumidor. Então, os problemas são muitos e o órgão administrativo está à disposição do cidadão sempre. Então tá, querida, muito obrigada por essa entrevista, sucesso a você, sucesso aqui ao PROCON, né, nas resoluções. Feliz Natal e Feliz Ano Novo, já que estamos no final do ano, né? Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos. A gente deseja que não tenham problemas, mas se tiverem os problemas, o PROCON está à disposição sempre. Obrigada. Eu que agradeço. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly silent night, holy night. Shepherds quake at the sight. Heavenly halls sing hallelujah. Jesus, Lord, Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Então, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essas pautas, né, que a gente apresentou no programa de hoje, com o Paulo Cruz, do Cindy Lojas, e também com a Sofia, diretora do PROCON, dando vários esclarecimentos. Então, olha, fiquem atentos agora, nessa época de Natal. Obrigada pela audiência, obrigada também aos nossos apoiadores. Academia Bioativa Bela Vista, Zafari, né, que está com um comercial de Natal também lindíssimo, né? Natal em família é Natal Zafari. E também equipe de Garbo Hair Designs, um agradecimento especial dessa equipe que me produz. Um beijo e até semana que vem.